Então, o seu nome mesmo qual é? Margarete. Margarete, meu nome é Robert. Eu te convidei aqui, como o anúncio disse, né? Para a gente fazer uma avaliação gratuita de cunho científico, para a gente conversar sobre o assunto abertamente, sem nenhum propósito. E fora isso, eu gostaria de apresentar para você um estudo que a gente está fazendo, e tem um equipamento que não é um equipamento, ele é somente um, digamos assim, um elemento que você coloca no seu celular, tipo um aplicativo, mas não é um aplicativo para vender. É porque isso é da França, da tecnologia da França. Ele é uma transferência de som. Uhum. Como o nosso zumbido, que nós conversamos anteriormente, agora há pouco, né? Agora 5 minutos atrás. Então, assim, a gente não sabe de onde vem, a gente pensa que vem de várias maneiras, cada um conta uma história diferente. Todos os que eu entrevistei têm uma história diferente, né? Por exemplo, o seu veio... Quantos anos você tinha? Foi em 2018. 2018? Com 50. Você está com 50, foi em 2018. São 4 anos atrás, né? 4 anos. 4 anos de zumbi. Uhum. Muito bem. E você, em 4 anos de zumbido, você lembra quando começou mais ou menos? Março de 2018. Isso, assim... Não sei o dia. Não sabe o dia, mas você acha que pode associar com alguma coisa, tipo assim, como eu te falei, que eu tinha um resfriado, e o meu zumbido pensei que era do resfriado, pensei que era do estresse do resfriado, Não. mas aí eu não sei, não tenho certeza, entende? Não, porque resfriado, gripe é algo bem raro em mim. Certo. Sabe, mas eu não fico resfriada, não tenho gripe. Não, digo, no meu caso foi assim, mas assim... O meu não. O seu caso veio do que, você acha? Não sei. Se você tivesse que, assim, pensar sobre o assunto, como você já pensou várias vezes, né? Já pensei várias vezes, mas causa, assim, gripal, não, mas vírus, outra bactéria, coisa, não. Outra coisa. E Qualquer. também emocional, não, porque foi num momento que, por exemplo, eu não estava assim num estresse. Certo. Percebi depois, em situações de estresse extremo, que ele meio que tampava. O estresse extremo em mim, uma situação, vamos dizer, de estresses assim, super alterado, que eu estava no limite alto de nervoso, muito nervosa ao extremo, certo. Ele chegava tipo a tampar. Abafar. Isso mesmo. Como se desse Como se desse alguma coisa isso, assim. Abafando. Abafando. E trocava de lado também? Não. Sempre ao lado direito. Ao lado direito, né? Tem alguma coisa que é o lado direito meu. Até vamos dizer assim, por exemplo, se eu ficar resfriada, certo. Esse lado vai me comprometer mais do que esse. Entendi. Entende? Então, assim, mas o zumbido teu, você percebe que ele está centralizado no teu cérebro, ou você acha que está no lado direito? Tem momentos que eu penso que é bem aqui, do lado direito, ainda eu penso que o zumbido não tem nada a ver com o lado esquerdo. Só que às vezes ele fica bem no meio, eu não sei saber se é do ouvido, se é da cabeça, se é do cérebro. Muito bem, mas como você viu aqui, nós conversamos anteriormente, você percebeu uma coisa, que o zumbido, que o cérebro, né, tipo assim, o cérebro divide os 2 ouvidos no meio, certo? Nós temos metade do nosso corpo dividido em 2 partes. Por exemplo, o olho direito está no hemisfério direito. O olho esquerdo está no hemisfério esquerdo. O nosso cérebro é dividido na metade, né? Em 2 partes. Sim. Tá bom? Então, assim, um ouvido é no hemisfério esquerdo, que o olho é no hemisfério esquerdo. O direito é no hemisfério direito, que o olho e o ouvido. E a sensibilidade do corpo, inclusive de toda a sua parte orgânica, que vai até nas pernas, veias, está dividido na metade, exatamente. Mas tudo passa por uma central de coração, a amígdala passa por central no sistema nervoso, tudo centraliza no cérebro. Tudo que nós temos é dividido em 2 partes do nosso corpo, inclusive o nosso rosto não é igual dos 2 lados. Percebo. Por quê? Porque ele foi composto durante a gestação, geneticamente, em 2 partes. Você entende? Só uma parte que gerou primeiro, que é o coração.
depois veio a mente, depois veio os vasos sanguíneos, já vão se construindo antecipado para o coração. Se constrói o vaso sanguíneo e depois vem uma pulsação elétrica que dispara o coração, que vem da mãe. A mãe é que dispara o coração do filho. Compreende? Você falando da parte elétrica é muito interessante, porque eu já tinha o zumbido e por causa de questões extremas de estresse em relação à minha filha, eu acabei, isso eu tenho certeza absoluta, que pelo sistema emocional eu alterei uma parte elétrica, vamos dizer assim, eu nasci com uma deformidade no meu coração que era uma parte elétrica. Sim. Quando eu cheguei a esse extremo, ele acionou e eu tive que fazer um procedimento dentro do coração. Você fez? Fiz. Sim. Na parte elétrica. Sim. Mas isso eu tenho certeza que sim, pelo estado emocional. Exatamente. Agora, se eu falar pra você do ouvido, aí Né? eu já não sei. Entendi. Maravilha. A gente tá conversando bem, a gente tá indo bem. Então, assim, porque aqui a nossa conversa é uma conversa de troca de informação. Sim, você entendeu? entendi. E é bom conversar com alguém, não que só que entenda um pouco, mas que alguém que tenha o zumbido. Eu tenho o zumbido, certo? Você já mostrou o teu zumbido para alguém? Como que é? Já mostrou dizendo assim, eu vou mostrar para você como que é. Não tem como. Não tem como, né? Eu não tenho como dizer pra você como que é. Porque por mais que eu relate, que nem agora, se eu falar, se você me perguntar, Margarete, Como é que é teu zumbido? onde está o teu zumbido, eu vou dizer que tá aqui. Tá bom. E como é teu zumbido? Eu não sei explicar. Mas explica assim, palavras Você simples. sabe Vai o falando. som de um aspirador de pó? Aspirador de pó? É, que ele é contínuo, ele não tem Certo. fim. Se você deixar Sim. ele ligado, ele fica o tempo todo. Zzz, aquilo não tem fim. Certo. Se você deixar ele ligado, ele fica ali. Então, o meu zumbido, ele é assim, não tem fim nunca, mas eu não sei te explicar como que ele é. Certo. Às vezes de dia, às vezes de manhã, às vezes à noite, alguns dias alternados, ele altera o som e diminui e aumenta às vezes? Às vezes tem, sim. Tem uma intensidade maior? Tem. Depois uma ele frequência vai para uma diferente. menor, de dia quase não se percebe porque confunde com o som ambiente, certo? De trabalho. O sono interfere demais. O sono? O sono, isso mesmo, o sono à noite. O sono O sono interfere nele. interfere como? Aumenta. Não, antes do sono, né? Não. No sono não. No sono não interfere. Antes do sono. Isso, vamos tipo, lá. Vamos dizer assim, eu tô assistindo televisão Isso. com meu marido, a gente tá assistindo Você começa a televisão, relaxar. Começa a relaxar, me dá sono, aquilo. Ele aumenta. Aumenta. Exatamente igual o meu sistema. Aí, A maioria fala isso. Uhum. Porque o teu corpo, que tem dopamina, que tem vários tipos de hormônios, ele baixa, entende? O cortisol também baixa à noite. Para quê? Para poder dormir. Aí o que acontece? Ele aumenta o som, porque parece que o corpo ele tem um regulador. Não estou falando exatamente que tem um regulador, parece que tem um regulador que te sustenta durante o dia com bastante energia. Aí de noite que você vai descansar, baixa a energia. Tipo, baixa a energia, para você poder dormir. Se não baixar a tua energia para você dormir, você não dorme, certo? Então, baixa a energia. Então, se baixar a energia sua, de hormônios, de sustentação física, eu estou bem ligado em tudo, mas agora estou desligando porque eu vou dormir, certo? Certo. Então, beleza. Quando você começa a descansar, relaxar, ver TV, aquilo começa a aumentar. E quando você vai dormir, você pensa, no começo você pensou lá no começo, será que eu vou dormir algum dia, eu vou perder meu sono por causa disso? Mas você não perdeu o sono por causa disso. Não. Tá, mas por acaso você, só por curiosidade mesmo, científica, você acabou tomando algum remédio para garantir teu sono? Não, então você não dorme, não toma medicamentos para isso. Nunca tomei. Eu procuro fazer tipo uma meditação. Beleza. Ligar mas, o pensamento. mas com zumbido, né? Com o zumbido. Exatamente. Mas eu procuro meditar, coisas assim nesse sentido. Agora eu não tenho dificuldade para dormir, ainda bem, né? Que bom. Aí quando você acorda, ele lá me acompanhando. mas ele acorda, quando você acorda, teu zumbido tá baixo ou já tá alto e depois baixo? Não, ele se mantém. Quando você acorda ele não tá alto? Não, tá normal, normalzinho. Ele é só quando eu começo a entrar, que nem você falou, nesse período de sono, que eu começo a ficar com sono. Aí ele... Certo. Mas de manhã ele não tem diferença quando eu acordo.
Tá, e se você se irritar com alguma coisa, com algum problema e tal, alguma coisa, se irritar, ele não sobe? Sim, daquela negócio de tipo tampa, tem uma Sim. sensação assim, ou sabe, ele aí incomoda, é uma coisa que dá vontade assim, de pegar com a mão e tirar, sabe, aí ele começa a incomodar muito, e não é que ele aumente o zumbido, é desse lado, é como se tivesse uma coisa assim pressionando. Muito bem. O teu zumbido parece o que você falou? Ele é contínuo, é uma coisa assim que parece que não vai parar nunca, mas o som dele seria... É um chiadinho? É um chiadinho, mas parece que é o mesmo... Ó, escuta, mas aqui eu vou fazer um negócio com você, para um pouquinho, olha só. É parecido com isso, Mas sim. peraí, exatamente. Ó, é parecido com isso, mas veja bem. Agora vamos ver a diferença, quer ver? Ó? Presta atenção, presta bem atenção. Ele é parecido com isso. Vai com calma. Hã? Assim. Agora um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Mais baixo. Mais baixo? Queria assim. Assim? É. Que maravilha, né? Dá uma olhada aí. Pega aí. Na mão. Quase parecido, né? Quase idêntico? É. Aham. É? É esse. É. É isso? Não seria maravilhoso se você... Isso aqui a gente disponibiliza gratuito, certo? Para você. Você vai ter isso aqui em casa. Você vai ter isso aqui. Porque você vai ser uma das pessoas privilegiadas que vai poder mostrar para os outros O som. Por exemplo, você fala pro seu marido assim, né? Casada, né? Sim, sou. Fala assim, como é que é o nome dele? Reginaldo. Reginaldo, é o seguinte, você já ouviu meu zumbido? Não, né? Então é o seguinte, eu vou fazer aqui meu zumbido e você vai ficar, nós vamos ficar 1 hora com o zumbido aqui do lado, vamos conversar nós dois. O zumbido não vai me incomodar, porque eu já estou acostumada, certo? Mas você vai ficar ouvindo meu zumbido, para ver se você se incomoda por isso, por exemplo. Para você ver como que eu vivo com o meu zumbido e você vive sem zumbido. Então eu quero que você entenda o meu zumbido, certo? Então se o seu zumbido é mais ou menos isso, você pode deixar o seu celular do lado assim e ficar conversando, tipo assim, ó. Então, vamos conversar, vamos ver filme, vamos falar, vamos conversar, bater papo aqui e tal, não sei o que, deixa 1 hora ali, 2, mas deixa mesmo, mas faz de propósito. Depois ele vai ficar pensando, gente, como que ela suporta viver com isso aí? Como é que consegue? Tipo assim, será que incomoda ou não incomoda? E me diz uma coisa, tem pessoas que o zumbido é daquele outro modo que você me mostrou? Exatamente. Tem pessoas que o zumbido é assim. Quer ver? Ó assim. Ó assim. Ou assim. Eu vou te mostrar um outro tipo de zumbido. Tá? Ó, esse é outro tipo de zumbido. Vou colocar ele mais alto. Tem gente que tem zumbido assim. Tem gente que tem zumbido assim. Tem gente que tem zumbido assim, ó. Baixinho. Olha, não sei qual que é. Eu sei, qual é melhor. mas não é igual. Mas é parecido. Sim, mas todos, né? Todos são horríveis. Todos são horríveis. Mas vamos voltar lá pro seu lá. Mas o meu é bem esse. Esse, que eu não sei explicar, esse chiadinho. Sim, é um chiadinho. É, isso daí. Isso. Até vou colocar ele aqui no som que a gente tá mais baixinho. Quer ver, ó?
É bem isso. Vê? Que tal isso? Menos. É isso aí. Assim. Uhum. Assim? É bem assim. Uhum. Esse, eu não sei explicar como se fosse. É um chuvisquinho, parece. É isso aí? Tenho certeza. Sim. Eu Mas... não tinha ouvido meu Não? zumbido, só Mas que não é, dentro da não é cabeça. legal ouvir? Sim, porque olha, eu nunca tinha assim. E é bem isso mesmo. Eu só tinha ouvido dentro da cabeça aqui do meu ouvido, né? Eu comigo, com o meu assim, ouvindo não. Muito interessante. Então, você vai levar esse de presente hoje, você vai levar esse aplicativo para você, porque você vai fazer parte da nossa pesquisa científica, certo? Certo. Então você vai levar esse aplicativo gratuito para você instalar no seu celular, tá? Já vou te passar depois o nome dele. Uhum. Ele é do nosso laboratório na França, para exatamente para você gerar isso. E ele tem outras funções, esse aplicativo, não é só para isso. Que bom. Ele tem funções do tipo relaxante. Tipo, se você quiser curtir um relaxamento, ele tem sons de relaxamento também junto. Entendeu? Ó. Mas isso você tem na internet há bastante lugar, na internet. Mas você pode colocar isso aqui no fone de ouvido ou sozinho e tal. Outra questão. Eu gosto de ouvir músicas, certo. Principalmente mantras, meditação. Mas eu acabei percebendo recentemente que quando eu coloco fone de ouvido e fica alto dentro da minha cabeça, isso é muito bom para mim. Exatamente. Eu não gosto de ouvir lá no som, ligar o som ou ligar o celular e botar ali para ouvir. Eu gosto de colocar o fone de ouvido e deixar alto. O som para mim tem que ser alto para me ouvir. Por quê? Porque aí você não consegue ouvir o seu zumbido. Porque ele tem a frequência maior do que o seu zumbido. Você entende? Tudo que você ouve ao seu redor na sua vida, que é igual ou menor que a tua frequência do teu zumbido, porque o som é tudo por frequência. Sim. Percebe que você ouve rádio AM, FM? Sim. Percebe que você vê TV? O som vem da TV para o seu ouvido, entra no seu cérebro. É tudo por frequência, certo? Uhum. Então as frequências menores do teu zumbido não te incomodam. E as frequências maiores, que são boas, agradáveis, vamos supor, som bom, vamos supor um bom som, dentro do estádio de futebol, uma coisa que você está, vamos supor, tem gente que gosta disso, mas tipo assim, som, fala do som que você ouve, tem que ser maior, porque ele parece que desaparece, ele cobre tanto que o teu conforto parece que você não está ouvindo nada daquele zumbido. E outra coisa, parece que muda o foco, tipo o foco de estar. Quando você está vendo um filme que é muito interessante, às vezes você até esquece que está com zumbido. Sim. Porque o teu foco muda para aquilo ali, para aquilo que você está vendo. E o teu cérebro começa a focar naquilo e ouvir aquilo, e você fala, por alguns segundos, minutos, parece que você não tem. Daqui a pouco você lembra que tem. Não é que você lembra que tem, você volta a focar. E quando a gente está no silêncio, em casa, de noite, que a gente baixa o som bem baixinho, a gente começa a focar no barulho. Aumenta mais ainda, mas o barulho realmente ele aumentou de noite por causa dessas coisas que eu falei para você, da parte orgânica nossa que começa a baixar para a gente dormir, porque a gente só consegue dormir porque o nosso corpo começa a relaxar, entrar em relaxamento, certo? Então assim, nós temos o nosso relógio biológico, né, que a produção do cortisol ao amanhecer é muito alta e ela baixa de noite a partir das 8 da noite. Então a partir das 8 da noite é o relógio biológico. Você não tem que dormir às 8, mas começa às 8. 8, 9 por aí. Mas aí, se quem dorme 8, por isso que as pessoas de idade, muito idosas, elas dormem cedo. Por quê? Porque elas não têm mais compromisso e elas acham mais confortável dormir mais cedo e acordar mais de madrugada. Não é coisa de gente antiga, não. É porque é de gente que vai fazendo o que é normal, porque ela não tem mais compromisso. E nós, né, nós vivemos uma vida turbulenta, de certa forma, porque a gente trabalha muito e tal, aquela coisa, compromisso, família, aquelas coisas todas, né? Você tem, né, filhos? Tem 3 filhos, 3 netas. 3 filhos e 3 netas, né? Sim.
3 filhos, 3 netos, um marido, tem profissão? Sim, trabalho de babá. Olha, você trabalha de babá? Sim. Foi com você que eu conversei? Sim, comigo. Nossa, que maravilha! Foi. Falei contigo, né? Foi tão legal a nossa conversa. Fiquei Sim. feliz muito. Eu tive tenho muitas conversas com muitas pessoas, mas às vezes vem gente que vem assustado, está preocupado, quer mais alguma coisa, que pensa que quer vender alguma coisa, que quer vender algum produto, que quer vender alguma coisa, ou que quer falar sobre uma coisa que não tem, que não é interessante, né? Então, assim, trocar essas informações é muito importante para você, mas você... Outra questão que também eu percebi, que logo que eu fiz exames, né? Eu fui na hipo, fiz exames do ouvido, fiz certo. uma ressonância magnética, certo. e todos não deu nada, vamos não dá dizer nada. assim. Para ninguém não dá nada. Para ninguém não dá nada. A ressonância magnética deu, vamos dizer assim, um probleminha numa veia e tal, mas não vai interferir em nada. É algo que não tem nada assim, né? Então eu fiquei calma. Quando eu fiz a ressonância, quando eu fiz os exames, 5 exames auditivos, tudo, e não deu nada. Falei, opa, né? Então, aí naquela época eu falava pro meu marido que eu ia ficar surda. Falei assim, logo acho que eu vou acabar ficando surda. Aí um dia eu reclamei do volume da televisão. Eu não sei, eu falei assim, essa televisão tá muito alta, tal. Ele falou assim, oxe, se você vai ficar surda, então imagine com toda esse, como diz, você está muito bem de audição e falando que vai ficar surda. Imagine se você tivesse surda. Ainda foi a brincadeira dele. Sim. Né? Aí eu percebi, não é questão de surdez. Fui percebendo que não tinha nada a ver com questão de surdez, por causa deste volume. Bem assim meu som. Bem assim o seu som, né? Maravilha é a pessoa poder também mostrar para os outros, é um primeiro passo, é um bom passo, mostrar para as pessoas que ela pode identificar o som dela, e ela pode, por exemplo, mostrar para as pessoas, e ela começa a perceber que ela identifica, né? E que isso aqui é somente um som que está desregulado dentro do nosso tímpano, dentro da nossa anatomia auditiva, né? Que são órgãos complexos, nós temos várias, assim, os estudos mostram que tem várias etapas que produz som, entende? Desde a entrada por exemplo, por que o nosso ouvido e a nossa orelha, por que a nossa orelha é desse formato? Nunca ninguém parou para pensar. Por que a nossa orelha é desse? Por que a nossa orelha é desse formato? Por exemplo, por que ela tem a hélice aqui em cima? Olha, a hélice, olha cada nome científico que deram. Hélice, concha, para o som entrar lá por dentro, fazer uma curva, a hélice para o som poder... Se você mexer o teu ouvido assim, de várias maneiras, você vai me ouvir, vai ouvir música de várias maneiras diferentes. Você vai perceber, você já fez isso? Você vai ouvir, se você mexer para cá, o som começa a mudar. Por quê? Porque ele já recebe mudado, certo? Agora, esse zumbido, ele é dentro do ouvido interno. E o ouvido é fantástico dentro. O ouvido é fantástico. Deus, só o ouvido ali já é uma coisa assim, de grandiosos estudos, vamos dizer, fantástico, imagina. O ouvido é fantástico, ele tem vários tipos, ampola, nervo ventricular, escala auditiva, escala timpânica, escala média, cóclea. Ele tem vários tipos de funções e várias etapas para chegar até o nervo auditivo. Ele vai para o cérebro, e lá no cérebro ele se funde com o sistema nervoso central. Aqui tem alguma coisa aqui. Olha só a passagem do som que vai entrando até chegar e se juntar no cérebro. E muitas vezes ele está mais localizado num lado direito ou no lado esquerdo. As pessoas pensam que todos os zumbidos são iguais para todas as pessoas. Não são. Cada um tem um zumbido diferente do outro, mas parecido. Não é, tipo assim, ele fala cigarra porque ele não sabe explicar direito. Ele fala abelha porque ele não sabe explicar direito. Mas isso aqui poderia ser um som de cigarra, mas poderia ser um som de abelha, de longe, mas poderia ser um som diferente. Então, assim, você tendo um equipamento que escala o teu som e você mostrar para as pessoas, você vai receber esse equipamento aqui na entrevista para você ficar para sempre. Esse é um para sempre. Bom, mas aqui nós temos uma
um achado interessante, que é o propósito da nossa entrevista, certo? Certo. Nós temos aqui um achado do laboratório Stark Technology da França, que ele desenvolve aparelhos auditivos. Eu não estou vendendo aparelho auditivo para você, nunca vou vender, não me interessa. Mas eles desenvolvem isso, certo? Como eles desenvolvem isso? Eles desenvolvem estudos para sons de ouvidos. Inclusive eles também têm aparelhos auditivos, que não estou aqui para isso, não é o caso. Eles têm aparelho auditivo que imita o som do zumbido, com uma escala, com a frequência um pouquinho maior. Ele confunde a pessoa, e a pessoa passa a se acostumar com aquela frequência, e ela começa a imaginar que não tem zumbido. Tipo assim, parece que é um som que bate no teu som. É um som que rebate o seu som. Mas o som continua lá. O som continua, mas ele é numa escala diferente, que confunde o teu cérebro. Ah, tá. Confundiu o cérebro daí. Isso. Você vai usar no ouvido direito e esquerdo. Você irá usar se um dia você descobrir esse aparelho e um dia você quiser. Não é... Por mim você não vai comprar, porque eu não vendo aparelho, não estou aqui para isso. Então assim, eu tenho um outro material de pesquisa científica, que são efeitos sonoros, para você calibrar o som do teu ouvido. Você vai aprender, eu vou fazer a demonstração para você daqui a pouco, e você vai aprender a calibrar o som do seu ouvido, sozinha, perto de alguém ou sem alguém, na sua casa, em qualquer lugar que você tiver, com o seu celular. Sim. Você vai apertar ali um aplicativozinho, certo? E você vai colocar esse som próximo do seu ouvido, até você achar um ponto que você baixa ele. Isso é fantástico, isso é interessante, bem interessante. Muito bem, mas tem uma coisa, tem a parte boa, mas tem a parte que não é boa, mas que não é ruim. Que não é boa, mas que não é ruim. Por exemplo, vai zerar? Não vai. Tá, mas se eu estiver de noite irritada e quiser baixar esse meu som, você vai usar ele e vai baixar o teu som. Na hora. É na hora, tipo assim. Talvez você faça 2 tentativas, 3 ou 4, para até você achar o jeito, ou por repetição daquele som, você vai colocar o som próximo do seu ouvido e você vai deixar aquele som rodar por 1 minuto, vamos supor, certo? Ele vai de uma escala de 0 até 1000, vamos supor hipoteticamente, de 0 a 1000. Sim. O som ele muda de 0 até 1000. E você vai ouvir isso de 0 até 1000. Se você ouvir a primeira vez e tá bom para você tá bom. Se você não tá bom para você coloca mais uma vez. Coloca de novo. Coloca no direito, coloca no esquerdo. Coloca até você achar que tá bom. Até você chegar que tá bom. Tipo assim, não tem ainda uma forma de dizer, olha, é 5 vezes que tá bom. É 4 vezes que tá bom. Porque cada pessoa tem um ouvido diferente. Cada pessoa tem um cérebro diferente. Então você tem que se ajustar com um equipamento para você, com o aparelho, com esse módulo, para você poder ajustar o seu som. Então vamos supor, aí que vem a ideia, um dia que você não tivesse isso, mas que alguém te apresentasse esse módulo auditivo de som. Sim. E que você conseguisse baixar o som. Na hora que você quiser, você baixa o som. Mas na primeira tentativa, às vezes leva mais, 2, 3, 4 vezes. Você entendeu? Do jeito que você coloca o som mais perto, o som mais longe, o som mais... Você não precisa colocar... Às vezes eu coloco perto do meu ouvido, encosto no meu ouvido. Vamos supor que tem um som aqui, né? Então às vezes eu encosto aqui. Eu ouço até o final, certo? Depois eu tiro e eu fico percebendo. Acho que baixou. Tá bom assim. Às vezes não tá bom.
ainda está a irritabilidade, às vezes ela faz isso. Então eu faço várias vezes até ficar bom. Às vezes eu faço 3, 4 vezes, tá bom. Daí ele fica ali, estabelecido por horas, tarde todo, dia todo, a noite toda, fica por ali. Mas ele fica para sempre? Não. Quando você dorme, quando você acorda, ele altera novamente. Ele sempre volta no estado natural que está no seu ouvido. Ou seja, ele sempre volta no estado natural que está no seu ouvido. Mas você pode diminuir o estado natural. E o aparelho não vai aumentar o som do seu ouvido, porque não tem como aumentar o som do seu ouvido. E isso é a parte boa da nossa descoberta, do nosso estudo, do seu descoberta que você fez até hoje. Não, quando aumenta, não fica no máximo para sempre. Não. Tipo, quando aumenta, não fica no máximo para sempre. Por exemplo, quando aumenta de noite para dormir, quando você acorda é diferente. De dia fica diferente. Entende? Então assim, o som não aumenta para sempre, não ouvi. Uma vez que ele se estabeleceu ali, naquele ponto, ele não aumenta para sempre. E o som não tem nada, e o zumbido seu não tem nada a ver com cocaína, não, com cafeína, não. Com açúcar, com medicamento. Tipo assim, frio, calor também, não? Frio, calor, gripe, já peguei resfriado várias vezes depois. Não viu diferença, né? Não, porque, aliás, quando eu estava gripado até ficou pior uns dias. Ficou? Já ficou pior, juro pra você. Eu fiquei gripado, comecei a tomar um medicamento tipo antialérgico e outras coisinhas assim básicas, porque não vamos tomar, né, antibióticos, essas coisas. E aí eu, naqueles dias de resfriados forte, eu senti que estava pior, estava assim mais alto. Mas como eu tenho em casa os módulos, né? Sim. Então eu vou diminuindo, vou colocando, vou diminuindo. Entende? Isso, ele é o som que vai do grave até o agudo, certo? E você pode ouvir ele no volume que você quiser. Só que você não deve ouvir com fone de ouvido, porque ele é um som direcional. Entendi. Tipo, é como se o som tivesse uma agulha invisível, que ele vai lá direto no ponto. Ele é uma frequência que vai direto no ponto do ouvido interno. Ele passa pelo externo e vai direto para o interno. Vai para o centro auditivo. Entendi. Se você perceber, depois você vai perceber aqui mesmo, vamos fazer o teste. Eu vou fazer alguma vez com você, depois você vai fazer sozinha. Você vai falar assim, nossa, mas parece que eu estou encontrando um ponto dentro do meu ouvido, parece que eu estou vendo, percebendo onde que ele está tocando. E é aí que você encontra um ponto de restauração, vamos supor, para diminuir. Tá, e seria interessante você ter esses módulos de frequência para sempre na sua vida, seria bom? Vamos supor? Ou não faz diferença? Para você acha que não faria diferença? Ou seria bom você ter isso para sempre? Tipo assim... eu acho que seria para sempre, né? Para sempre. Porque a gente sabe que o zumbido vai estar ali, está acompanhando a gente. Não tem cura, certo? Então, se você tiver algo que você consegue contornar e baixar, seria interessante? Muito. Como se fosse um medicamento, mas não é medicamento? Sim, muito. Principalmente por não ser medicamentoso. Não é medicamentoso. É somente sonora, certo? Sonora. E outra coisa, ele vai curar, não vai curar. Ele vai aumentar, não vai aumentar. Ele vai diminuir até zerar, não vai zerar. Sempre vai ter um chiado mínimo. Por mais que você acerte pontualmente, ainda você fica com o mínimo ali, tipo o mínimo suportável. Então esse equipamento, esse aparelho, esse sonido, ele é para as pessoas controlar o zumbido no ouvido dela. Controlar, certo? Eu vou interromper aqui essa entrevista e depois eu vou gravar mais um pedaço depois que você passar pelo equipamento, para você me dizer como que você sentiu aqui mesmo, certo? Certo. Só um momento.